Oi, eu sou a Bela na Finlândia, e eu moro na Finlândia há 8 anos. No Brasil, eu sou formada como professora, licenciatura de português e inglês, e aos finais de semana eu era líder, de grupos escoteiros. E nesses 8 anos que eu moro na Finlândia, eu só trabalhei por 9 meses remunerada. Em sua maioria das vezes que eu estava trabalhando, eu estava fazendo internship. São estágios que não são pagos. E eu vou contar pra vocês, baseado nesse texto aqui, de um site finlandês. O título é "Por que a Finlândia procura talentos no exterior e negligenciam os profissionais high skilled que já estão no país". Então eu vou ler um pouco e aí vocês vão entender um pouquinho mais do porquê eu só fiz internship até o momento. Continua assistindo. Assim que você chega na Finlândia, você passa por um processo de integração, que eles chamam. Eles te oferecem um curso de finlandês. Você já não chegou aqui com trabalho, né? Então você pode estudar finlandês e esse período de integração para eles são 3 anos. Passado desses 3 anos, eles não vão mais te ofertar o curso de finlandês. Dentro desses 3 anos, eles tentam te encaminhar para uma área de trabalho de profissões que não precisam de, como que diz? Universidade. São cursos profissionalizantes, tipo para ser cuidador, para trabalhar em restaurante, para trabalhar na construção. Esses são os empregos que eles meio que focam nos imigrantes. Se você não assistiu esse vídeo, eu tenho um vídeo muito bom aqui que fala sobre isso. Eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês verem. O que eu achei? Essa página chama Raste.fi, faz artigos contra o racismo na Finlândia, né? Então eu vou ler aqui com vocês e eu espero que vocês gostem um pouco desse formato de lendo notícias. Essa é uma reportagem de 2021, 30 de junho de 2021. Mas ela nunca vai deixar de ser velha, porque a Finlândia ainda deixa um pouco a desejar no quesito empregar imigrantes. Então vamos lá. No texto, desafiamos o desejo da Finlândia de atrair talentos internacionais enquanto negligencia os talentos internacionais existentes no país. Argumentamos que essas políticas ignoram os estrangeiros imigrantes altamente educados, cujo talento é desperdiçado em subemprego e desemprego. Examinar as barreiras para estrangeiros para emprego adequado nos permite compreender os vários fatores estruturais que moldam a precariedade entre estrangeiros altamente qualificados na Finlândia. Cara, que texto. Eu acho que eu durmo. Esse aqui é o meu Roman Empire, sabe? Eu durmo e eu penso nesse texto. Em 2020, a Finlândia lançou o programa Fim de 90 Dias, aumentando o seu jogo na competição global de atração de talentos e habilidades de alto risco. Em 2021, a iniciativa trouxe 15 especialistas de IT, empreendedores e investidores em grande parte do Vale do Silício e outros lugares semelhantes ao redor do mundo. Então veja bem, o que eles estão tentando atrair são pessoas do TI. Algumas vezes eles trazem pessoas que não têm nenhuma formação para se formar aqui, que é da Ásia. Então isso aqui eu posso falar em outro vídeo, mas vamos lá. O programa facilitou a migração para os participantes, para motivar os céticos e se arriscarem na Finlândia como seu próximo destino de trabalho e vida familiar. Foi nessa mesma época que uma das minhas amigas, ela e o marido mudaram pra cá, porque ele é da área de TI, conseguiu emprego, tá estável, a vida vai. Então, esse é um mercado-alvo específico. Há várias pessoas qualificadas e altamente educadas de origem estrangeira que são submetidas a subempregos ou desempregadas na Finlândia. A taxa de desemprego da população de estrangeira naquela época, 2021, 19,4, foi 2 vezes maior do que a dos nativos em 2018. Mas subiu para 28,8 entre os migrantes africanos. Além disso, quando empregados, o emprego tende a ser incompatível com as qualificações dos migrantes e das pessoas estrangeiras. Esse paradoxo nos leva a perguntar qual é a razão para atrair mais talentos do exterior quando a Finlândia desperdiça um talento. Quando eu terminei o meu curso de finlandês, eles falavam para mim, vai ser lähihoitaja. E eu já falei muitas vezes dessa profissão aqui no canal. O que é lähihoitaja? Cuidador de idosos ou de cuidar de crianças. É cuidador, lähihoitaja. É uma pessoa que vai cuidar. Ou falavam pra mim, muda de área, vai trabalhar com restaurante. E eu sempre deixei bem claro, eu sou professora, esse é o meu dom, eu gosto de falar, eu gosto de explicar as coisas, por que eu faria alguma coisa em restaurante, sabe? Tanto que um dos meus empregos pagos, que foram só por 3 meses e meio, foi num restaurante. Então abaixo eles identificam
e discutem 5 fatores estruturais que moldam a precariedade entre estrangeiros altamente qualificados na Finlândia. O primeiro, mercado de trabalho segmentado e diferenciado. O mercado de trabalho na Finlândia é altamente segmentado, o que significa que os migrantes em geral, particularmente de fora da União Europeia, tendem a encontrar trabalho remunerado no setor de serviços de baixa remuneração. Por exemplo, muitos migrantes altamente qualificados fazem estágios não remunerados, tá aí o pingo do i onde eu queria chegar, ou trabalham por um salário baixo em sua área de interesse apenas para obter experiência de trabalho. Esses estágios não remunerados é o quê? Você vai continuar recebendo como desempregado 500, 600 euros por mês, e plus uns 7 euros que eles contam como se fosse a passagem de ida e volta em um lanche do dia. Só que você vai estar fazendo o mesmo trabalho que outras pessoas que estão recebendo os salários dela. Alguns meses atrás, eu fiz um estágio num brechó, né? Que a pessoa não tem funcionário pago. Ela tinha 11 pessoas trabalhando para ela, todas nesse sistema de estágio. E todo o dinheiro que ela gerava lá não pagava ninguém, porque era só ela e o dono. O resto era tudo pessoal do estágio. Tinha muito imigrante que chegava, tava fazendo o curso de finlandês, e aí eles falavam, você tem que ir para esse estágio para você treinar o seu finlandês. E aí me jogaram lá e eu falei, eu moro aqui há 8 anos, é um trabalho que você não se comunica com as outras pessoas, porque era cada um fazendo o seu etiquetação, separando as coisas que vai pra loja, ninguém falava com ninguém. Então foram, eu acho que 4 semanas bem difíceis para mim, assim, porque não me enriqueceu em nada nesse período. E eu fiz estágio em creche, eu fiz estágio num centro social para meninos imigrantes e depois meninas imigrantes, que isso é uma coisa que eu me interesso muito, só que na hora que o meu estágio acabou, eles não me contrataram. Às vezes você consegue um estágio super legal numa empresa que você gostaria, só que daí quando acaba o seu contrato, eles não te contratam. Eles vão dar preferência de alguém que fale finlandês. Além disso, a compreensão limitada do mercado de trabalho permite a exploração da mão de obra altamente qualificada. Em termos de renda, há uma lacuna entre cidadãos finlandeses e estrangeiros com diploma de ensino superior. Graduados estrangeiros ganham entre 7 mil, diploma de ciências aplicadas, a 10 mil, a um mestrado universitário, a menos por ano do que um graduado finlandês. 7 mil a 10 mil menos. Nesse contexto, o projeto de atração de talentos parece meio bizarro. 2. O rigoroso sistema de autorização de residência. Isso é importante, vai. Vamos ser sinceros que o sistema de autorização para viver na Finlândia é o que paga a taxa, é o que faz tudo funcionar direitinho, é o que paga os impostos. Eu não vou reclamar dessa parte. Mas é assim, você tem que para ficar na Finlândia 3 meses, você tem que demonstrar que você faz 6.720 em um ano. Eu lembro que uma amiga estava comentando que o salário mínimo para ela conseguir uma permissão de residência aqui era de 1.060 euros. Se fosse menos que isso, ela não conseguiria a permissão de residência como alguém para trabalhar, né? E tinha a quantidade de horas da semana, isso eu não lembro, né? Então aqui eles comentam, né? Além disso, contar horas de trabalho e renda, bem como cumprir prazos, é necessário para estender ou trocar a autorização de residência, tornando-se uma característica central do trabalho de pavimentar o caminho para uma vida em terreno legal e estável na Finlândia. Número 3. Proeficiência linguística como barreira ao recrutamento. A linguagem é frequentemente vivenciada como uma grande barreira e é usada como uma ferramenta para excluir os não nativos, não é quem não fala, os não nativos, do processo de recrutamento. Eles falam assim, mas a gente não coloca que só pode contratar nativo, diz que criaram uma lei de que não pode requerer que seja nativo, né, para entrar no trabalho. Aí você vai lá fazer a entrevista e, né, é claro que eles vão pegar a pessoa que é nativa. Incluem o imigrante, embora suas habilidades e experiência correspondam perfeitamente aos principais requisitos do trabalho. Mesmo quando migrantes qualificados e educados garantem posições permanentes, suas chances de mobilidade ascendente na carreira são mínimas na ausência da proficiência do idioma. Embora a língua desempenhe um grande papel discriminatório nas carreiras dos migrantes, desde o recrutamento, seleção e promoção, habilidades linguísticas fluentes por si só não resultam necessariamente na garantia de um emprego desejado. A língua frequentemente se conecta a uma busca por uma etnia finlandesa específica, o que significa que os requisitos de idioma podem funcionar como uma forma de racismo. Uma coisa que eu falo pra todo mundo que chega aqui e fala assim, eu vou casar com um finlandês. Eu falei, pega o sobrenome, vai mudar papel, vai ter que gastar com
pega o sobrenome. Eu, brasileira, que pegou o sobrenome do finlandês. Você chegou, casou e não pegou o sobrenome do seu finlandês. Quem conseguiu mais estágio, quem conseguiu mais entrevistas. Não é que eu consegui o trabalho, eu consegui mais entrevistas. Apesar deles olharem lá o seu currículo, eles ainda ficam assim, mas já tá inserida na Finlândia, tá casada com um finlandês, vai saber se comportar melhor, né? Agora, essa número 4, eu nunca vou esquecer dessa aula que eu tive com a minha professora finlandesa. As limitações de rede. O networking é crucial no mercado de trabalho finlandês, pois 85% das vagas de emprego nunca são anunciadas. 85%! Alguém fala assim, eu tô precisando contratar alguém. Eu tenho um amigo, eu tenho um primo, eu tenho não sei quem. O que você vê no site do The Office é 15%. E minha professora falou isso no meu primeiro ano de Finlândia. Eu falei, cara, eu preciso fazer network pra conseguir um trabalho. Como que você faz amizade com finlandês? De ser tão próximo ao ponto de que eles vão te indicar pra uma vaga de trabalho? No entanto, os contatos dentro da comunidade migrante não ajudam a encontrar trabalho. Em vez disso, as conexões úteis são aquelas com pessoas finlandesas que estão ativamente envolvidas no mercado de trabalho. Porque se você só dá rolê ou conversa com outros imigrantes, como que você vai conseguir trabalho se a maioria está na mesma situação que a sua? Também é argumentado que, uma vez que as taxas de desemprego são altas para toda a população, os recrutadores tendem a preferir a mão de obra finlandesa à mão de obra estrangeira. Assim, os contatos sociais com o emprego atual tornam-se os portadores do processo de recrutamento invisível. Para os empregadores, os benefícios de recrutamento em rede incluem a redução do custo de recrutamento de tempo e dinheiro e garantia de que novos contratados compartilham características semelhantes aos funcionários anteriores, ou seja, no entanto, a natureza exclusiva do recrutamento em rede efetivamente o torna uma prática discriminatória no mercado de trabalho, cujas consequências podem ser prejudiciais para grupos específicos de mimigrantes sem redes finlandeses. Gente, eu queria fazer esse vídeo chegar na mão, assim, de todo mundo. Quer vir pra Finlândia, que mora na Finlândia. Eu juro que eu queria. Eu queria muito. E aí, vamos lá ao quinto fator. Reconhecimento de fato de qualificações e habilidades. Para a população estrangeira na Finlândia, o maior desafio para o reconhecimento de habilidades e qualificações não se limita às qualificações obtidas no exterior, nem às habilidades documentadas no papel. Tanto que aqui na Finlândia, eles falam que o pessoal tem muitas qualidades, muitos mestrados, doutorado, não sei o quê, e aí tá trabalhando com uma coisa que não é equivalente ao quanto você estudou, porque que eles estudam muito. Eles têm todo tipo de curso, todo tipo de faculdade, de uma forma muito acessível, que você não vai gastar horrores de dinheiro, porque eles dão suporte ao estudo. Só que na hora de contratar, eles não contratam, até mesmo para finlandeses nesse caso. Você vai receber um dinheiro abaixo, então eles chamam que é overskilled, né? Como uma pessoa que estuda e trabalha na Finlândia disse em uma entrevista de pesquisa, só ter um diploma finlandês não vai me levar onde eu quero, sugerindo que o reconhecimento de habilidades está vinculado a imaginários racistas de etnia e não realmente a qualificações ou habilidades. A forma como a habilidade é definida também pode tornar invisíveis e inacessíveis a expertise e as capacidades cruciais dos estrangeiros. Por exemplo, os governos tendem a produzir categorias específicas de habilidade para responder a agendas políticas e econômicas, bem como as políticas de migração seletiva. Pesquisas recentes mostram que os empregados finlandeses muitas vezes deixam de reconhecer e recompensar habilidades incorporadas que são culturalmente adquiridas ou aprendidas por meio de experiências vividas, como experiência de trabalho obtida antes da imigração, em vez de reconhecer qualificações educacionais. As pesquisas apontam para imagens de etnia e raça que produzem certas suposições de habilidade. Por exemplo, a suposta adequação de mulheres asiáticas adequadas para o trabalho de cuidados lá, ou mulheres africanas para certos tipos de trabalho manual. 6. Não há um mundo de fadas de igualdade. Para concluir, a Finlândia não é um país das fadas de oportunidades de empregos iguais. Então, quando me perguntam, Isabela, eu quero ir para a Finlândia, eu falo assim, olha, se você quer trabalhar e ter uma vida, não venha para a Finlândia. Esse é um dos últimos países que você vai conseguir trabalho. Finlândia, Suécia e Noruega, a não ser que você já venha com trabalho, vai ser um negócio assim, vai ser um caminho duro, cara. Ainda mais com certas áreas que você tem de conhecimento, porque assim, eu posso muito bem trabalhar em creche, mas eu não me sinto preenchida no final do dia de trabalhar numa creche. Eu gosto de ensinar, eu gosto de falar, eu gosto de, sabe, de despertar a curiosidade nos jovens, ou trabalhar
com pessoas que passaram por dificuldades, assim, outras mulheres, que isso era um dos meus planos, trabalhar como assistente social para mulheres imigrantes. Só que até para isso eu deveria falar finlandês, sabendo que as mulheres imigrantes, na sua maioria, chegam aqui e não falam finlandês, né? Em vez disso, como argumentamos, existe uma multiplicidade de estrangeiros qualificados e educados na Finlândia que enfrentam grandes desafios para encontrar trabalho adequado e meios para permanecer legalmente no país. Em vez de defender mais, melhores e mais brilhantes talentos, devemos continuar examinando por que pessoas experientes já na Finlândia não parecem se qualificar por esse conjunto de conhecimentos. O objetivo é realmente importar talentos globais? Ou é apenas para que certas figuras pré-definidas, com o tipo certo, de origem social, ética e geográfica, se encaixem na categoria talento? E é isso. Esse texto diz tudo. Quando me perguntam por que eu nunca trabalhei por muito tempo, eu trabalhei em 2 creches com, né, sendo paga. Trabalhei em muitas mais creches sem ser paga, tá? Fiz um trabalho num restaurante por 3 meses e meio. Fora isso, tudo internship, tudo estágio. E na vez que eu me senti muito preenchida fazendo o trabalho com as meninas imigrantes lá em Tampere. Todas as pessoas contratadas são finlandesas. É isso, eu gostaria de saber, se você assistiu até aqui, coloca um coraçãozinho da paz aqui pra gente, né, um coraçãozinho branco, pra amenizar as emoções. Deixa seu comentário sobre o que você achou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo em que eu vou lendo e comentando com vocês. Não esquece de seguir nas redes sociais, ou seja, o Instagram, né, vamos lá. E agora também tem a opção de assistir esse vídeo com legendas, tanto em português como em inglês. Vou tentar colocar em finlandês, mas esse vídeo eu vou precisar de ajuda. É isso. A gente se vê logo menos. Um beijão.